Mesmo sentados, nós vamos ler com toda reverência Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Senhor, eis a tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus, que teu Espírito Santo abra nesta noite os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, para ver, entender e receber do Senhor a vontade e o desejo de colocar em prática, para a honra, glória e louvor do teu nome, Senhor. Fala comigo, fala com meus irmãos, depois de tudo que já ouvimos e fomos edificados, ainda agora através da tua palavra e pelo teu Espírito Santo, ministra os nossos corações, pois nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você pensasse um pouco. Sim, você lembra qual foi o melhor presente que você já recebeu? E claro, eu não estou falando de Jesus, porque esse já foi revelado aqui por tudo que ouvimos, é o melhor presente. Mas eu não sei se você lembra. Depois de tantos amigos secretos ou não, depois de tantos aniversários ou não, ou de casamento, não sei. Obrigado, querida. Qual o melhor presente que você já recebeu? Eu lembro do meu, que quando eu recebi esse presente, Vinícius, eu fiquei tão feliz que na minha cabeça, se eu tivesse recebido um carro de presente, não traria tanta alegria no meu coração. Eu estava no primeiro ano do seminário, pastor Daniel Grise, quando na época era muito caro. Se reuniu o mozinho, minha irmã, meu pai, minha mãe, não sei mais quem, e compraram para mim um presente de aniversário, que foi a coleção de Champlin, o Novo Testamento comentado versículo a versículo. Meu Deus, para mim foi a maior emoção, o melhor presente que eu já ganhei na minha vida. Estou falando de presente material, porque claro, tem a esposa, tem os filhos e tem tantas outras coisas, mas para mim foi muito especial. Na época do profeta Isaías, eles estavam vivendo esse time profético. Eles aguardavam em grande expectativa também um presente do céu. Assim, a palavra de Deus, ela é uma revelação progressiva. E claro, na época do profeta Isaías, eles lembravam de Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus disse à mulher, né, que da semente da mulher iria nascer, e a Adão, que da semente da mulher ia nascer aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Então havia uma grande expectativa. Quando Deus, em Gênesis capítulo 12, aparece a Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mas ele diz assim para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então havia essa expectativa. Quando o povo estava escravo no Egito e Deus com mão forte os resgata, depois de lançar aquelas 10 pragas que termina quando passa o anjo da morte. Então é naquele momento que tem também uma figura, a figura do Cordeiro Pascal, que derramou o seu sangue
e aquele sangue colocado nos umbrais da porta livrava da morte o povo de Deus. Então havia no tempo de Isaías tudo isso, essa expectativa. E por que não lembrar em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, quando Moisés, o grande líder e libertador do povo, um dia ele disse que iria se levantar no meio de vós, no meio do povo, e se iria se levantar um profeta igual a mim, a este vós ouvireis, porque ele estaria falando a própria palavra de Deus. Então havia essa grande expectativa de um grande libertador, como no tempo dos juízes, um resgatador semelhante àquele da história de Ruth, um rei poderoso igual a Davi, não sei. Talvez a expectativa era de um bom pastor. Conforme eles cantavam no Salmo 23, um pastor que os conduzisse a águas tranquilas, a águas de descanso. Irmãos, havia uma grande expectativa. Então chega o profeta Isaías, reconhecidamente como um profeta, ou o profeta messiânico de todo o Velho Testamento. Nenhum dos profetas do Velho Testamento falou tanto sobre o Messias, sobre aquele que haveria de vir, como o profeta Isaías. Em Isaías capítulo 7, versículo 14, ele diz que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Tudo apontava para Jesus. Aqui, o texto que nós lemos, Isaías 9,6, ele agora diz que um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E aí ele diz: o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz. Meus irmãos, assim, havia essa expectativa. É claro que aos ouvintes, ou aos que leram posteriormente o livro do profeta Isaías, quando ele escreveu, descrevendo assim, irmãos, de maneira tão clara, é como se ele tivesse visto um filme sobre a crucificação de Jesus, a sua rejeição, a sua morte e a sua ressurreição, quando ele escreveu o que nós conhecemos como capítulo 53 do profeta Isaías. E aí, irmãos, para eles, para os judeus, era difícil. Eles que viviam essa expectativa do Messias, pensar que o Messias seria preso, morto, mas ele sempre deixou claro. Isaías 61, ele diz, inclusive, palavras proféticas que foram repetidas por Jesus, quando disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Por isso ele me ungiu para evangelizar os pobres, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Irmãos, diante dessa grande expectativa e essa revelação progressiva, e eu nem citei todos os livros da Bíblia, porque em cada livro do Velho Testamento Jesus está presente. Como em Provérbios ele é a sabedoria, em Eclesiastes ele é também o grande pregador, em Cantares é o noivo que olha para a sua noiva. Então Jesus, essa promessa do Messias vinha de Gênesis, aqui até agora, até Isaías. E quando o profeta messiânico traz esta revelação, ele, com outras palavras, ele está dizendo exatamente isso. Jesus é o melhor presente da história. E é diante desse contexto que eu quero pensar e questionar por que Jesus é o melhor presente da história. Em primeiro lugar, irmãos, porque esse presente veio do alto. Como diz aqui no versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se
nos deu. É claro que na minha história, na sua história, nós já ganhamos muitos presentes. Eu citei aqui o meu, você tem os seus, mas nenhum presente é melhor do que aquele que nós recebemos do próprio Deus. Conforme as meninas recitaram aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Essa revelação está em toda a Escritura, no Velho, no Novo, no Apocalipse, meus irmãos, em toda a palavra de Deus. E esse presente é muito especial, irmão, sabe por quê? Porque nós vimos aqui nessa peça. Esse presente maravilhoso que nós recebemos do Pai, recebemos de Deus, Ele nos trata o nosso passado, trata o nosso presente e também trata o nosso futuro. Quantas coisas, quantos traumas, quantos erros, quantos pecados e falhas cometemos no passado. Mas esse presente, Jesus, dado por Deus, trata a nossa alma. Sabe por quê? Porque Ele perdoa os nossos pecados. Esse presente maravilhoso também trata o nosso presente, porque nos conduz a uma vida de santidade. Muda também o nosso futuro, porque nós estávamos perdidos e fomos achados. Nós, na verdade, éramos inimigos de Deus. E esse presente que ele cita aqui em Isaías 9,6, que é o príncipe da paz, lá em Romanos, Paulo diz que ele nos fez a paz com o Pai, através do seu sangue. Irmãos, deixa eu revelar para vocês o que vocês já sabem. Esse presente é o próprio Deus. Sim, Emanuel, que significa Deus conosco. No Velho Testamento, Deus apareceu várias vezes para as pessoas, o que os teólogos chamam de teofania. Apareceu para Abraão, apareceu para Jacó, apareceu para Isaac e tantos outros, irmãos. Nós vemos também quando muitas vezes determinados líderes, à semelhança de Davi, eram ungidos, recebiam a unção do Espírito Santo, para que pudessem exercer uma tarefa em nome de Deus. E a gente olha, né, a grande expectativa desse presente maravilhoso, que era o próprio Deus, Deus conosco. E assim, Isaías 7,14, como eu citei, né? Uma virgem conceberá. Isaías capítulo 9, versículos 1 e 2, diz assim: mas para a terra que estava aflita, essa era a realidade. Esse era o contexto daquela situação. A terra que estava aflita não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulun e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Na época do profeta Isaías, quando as outras nações, os grandes impérios, vinham destruir ou avançar sobre Israel, essas cidades ficavam na periferia. De certa forma, serviam de proteção, mas eram as primeiras a serem massacradas, destruídas, humilhadas, derrotadas. Mas é exatamente nesse contexto que lá no Novo Testamento, Jesus faz questão, para o cumprimento da profecia, ele passa neste lugar que era tão aflito e se tornou glorioso. Irmãos, Isaías 9,6, né? Diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Isso faz toda a diferença, irmãos. Então, primeiro, porque esse presente maravilhoso veio do alto. Segundo, porque esse presente maravilhoso é o próprio Deus, Emanuel. E terceiro lugar, esse presente
é a única esperança para o perdido. Por isso, Isaías diz: o governo está sobre os seus ombros. E ele cita aqui, né? E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Sim, ele é aquele general lá de Josué 5,14, que iria conduzir seu povo à vitória. Ele é o quarto homem da fornalha de Daniel, capítulo 3, versículo 25. Esse Deus, Emanuel, é aquele que destrói os inimigos, conforme tinha dito o profeta Obadias, capítulo 1, versículo 6 a 9. 8 e 9, desculpe. E ele, como disse o profeta Joel, seria aquele que batizaria com o Espírito Santo. Irmãos, tudo isso, essa profecia que foi dita pelo profeta Isaías 700 anos antes, se cumpriu ipsilíteris na pessoa bendita, maravilhosa e gloriosa de Jesus. Tudo o que ele falou sobre o Messias se cumpriu em Jesus. Então, assim, basta ler Mateus capítulo 1 e ver a sua genealogia, vai descobrir que ele é descendente da tribo de Judá. Aliás, ele é chamado do leão da tribo de Judá. Sua concepção foi sobrenatural. Lembra que o profeta Isaías tinha dito que uma virgem conceberá? Lá em Mateus capítulo 1, versículo 18, a gente tem essa revelação de maneira clara. Quando o anjo, diz o texto, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar-se com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Foi algo sobrenatural. Irmãos, Lucas conta com detalhes isso aqui. Vale a pena a gente ver Lucas 1, versículos 26 a 35, porque Lucas diz assim que no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. A uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta salvação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isso? Se eu nunca tive relações com homem algum. E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. É a profecia de Isaías, irmãos, se cumprindo ipsilíteris. E aí, quando nós vamos para João, capítulo 1, dos versos 1 a 5, a gente vê claramente que Jesus é o próprio Deus, porque o texto diz que no princípio, falando de Jesus, no princípio ele era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. O versículo 3 diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E assim como profetizou Isaías,
capítulo 9, versículo 6, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Melhor presente, irmãos, melhor presente é Jesus. E aí a gente, começa a ver que o livro de Atos começa falando de sua morte, da sua ressurreição, lembrando da mensagem de Isaías 53. E o melhor presente a gente vê em Atos 1:8, quando o Senhor diz: recebereis poder ao descer sobre vós, mas vocês receberão um poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos capítulo 2, versos de 1 a 4, também confirma esse momento assim muito especial, porque diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, os quais possuíram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia que falasse. É nesse contexto de Atos 2, quando as pessoas chegam correndo, sem saber o que estava acontecendo, e começam, os apóstolos estavam falando outras línguas, começam a dizer que eles estavam bêbados, que Pedro se levanta e diz: não, aqui não tem ninguém bêbado. O que está acontecendo aqui é o que foi profetizado. Aí ele cita o profeta Joel, que todos seriam cheios do Espírito Santo, que seria derramado sobre toda a carne. Ou seja, não era mais como no Velho Testamento, que vinha sobre pessoas específicas. Agora vinha sobre todos, porque esse era o presente que veio com Jesus. Então, assim, irmãos, é maravilhoso porque a gente fica lendo a palavra, e quando chegamos no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo diz que o Evangelho, pois ele diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, como também do grego. Essa é a grande mensagem do Evangelho. Esse é o grande presente de Deus oferecido à humanidade, conforme já foi citado, que Deus amou o mundo. Quando diz que Deus amou o mundo, Ele amou as pessoas de tal maneira que deu esse presente. Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Essa é a grande mensagem do Evangelho, que o homem estava perdido, o homem era inimigo de Deus, o homem estava condenado ao inferno, mas Deus enviou seu Filho, que morreu na cruz, para nos salvar. Irmãos, é a justiça de Deus que se revela no Evangelho, como diz Romanos 1,17. Quando a gente lê a carta aos Romanos, fala de justificação, propiciação, graça, expiação, reconciliação, santificação, eleição, predestinação, salvação, através da justiça de Deus, através do Evangelho, através desse presente maravilhoso chamado Jesus. Irmão, se não fosse Jesus na minha vida, o que seria de mim? Se não fosse Jesus na sua vida, o que seria de você? Estaria perdido, longe de Deus, condenado ao inferno. Mas Deus, mesmo em minha situação de pecado, Ele me amou, enviou seu Filho para me salvar. Esse presente maravilhoso. Mas conforme profetizou Isaías, Jesus ele não ficou lá na morte, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E após a sua ressurreição, ele aparece aos seus discípulos. Diz assim: toda autoridade me foi dada no céu
e na terra. E ele dá uma missão para os seus discípulos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Ele faz uma promessa: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, esse presente é maravilhoso porque ele perdoa os nossos pecados, resolve o nosso problema do passado. 1 João 9 diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele nos liberta da escravidão do pecado. Porque antes, irmãos, éramos escravos, não tínhamos forças para dizer não ao pecado. Mas agora, após a vinda de Jesus, após esse presente maravilhoso que recebemos, nós lutamos contra o pecado todos os dias, mas não somos escravos do pecado. Temos poder de dizer não. Ele nos justifica, ele nos purifica, ele nos salva. Ele é o juiz soberano, como diz 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15. Sim, ele é o nosso Redentor, como proclamou Jó: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. No livro do Apocalipse, João teve esta revelação, quando Jesus aparece para ele em Apocalipse 1:8 e diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Sim, lá também em Apocalipse capítulo 5, versículo 5, temos a revelação de que ele é o leão da tribo de Judá. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos. É Jesus, irmãos, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, como diz Apocalipse 19, 16. Esse Senhor diz assim: no seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É Jesus. Não existe presente melhor. Jesus liberta você do seu passado pelo perdão. Muda o seu presente através da santificação. E transforma o seu futuro, alcançando até a glorificação. Porque um dia, antes da volta de Jesus, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, diz Paulo escrevendo aos Tessalonicenses. Depois nós que estivermos vivos nesse tempo, seremos transformados e juntamente com eles vamos subir para nos encontrar com o nosso Senhor nos céus ou nos ares. É um momento muito especial, irmãos. E aí eu concluo lendo esse texto que é assim uma exultação do apóstolo Paulo, Romanos capítulo 11, a partir do versículo 33 até o 36. O pessoal do louvor pode vir para cá. Ele diz assim: profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja retribuído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre.